Olá, este é o canal Calmo pra Dormir, aonde eu conto histórias e curiosidades enquanto você pega no sono. Eu já dormi em muitos lugares estranhos. Em cabanas sem aquecimento no interior da Noruega, em trens noturnos atravessando a Sibéria, em tendas plantadas na beira de lagos congelados que não aparecem em nenhum mapa. E o que aprendi depois de tudo isso é que os lugares mais bonitos do mundo não são os mais famosos, são os mais quietos. São aqueles onde você chega e a primeira coisa que sente não é admiração, é alívio, como se o lugar inteiro estivesse te dizendo que não tem pressa, que não tem nada para provar, que você pode simplesmente estar ali sem fazer nada. É sobre esses lugares que eu quero te contar hoje. Acomoda. Feche os olhos se quiser. Eu já estive lá por você, e agora vou te levar junto. Hallstatt é uma vila tão pequena que cabe numa única rua à beira de um lago alpino. O lago se chama Hallstatter See, e no inverno ele fica coberto por uma névoa baixa que apaga os contornos das montanhas ao redor. As casas são de madeira escura com janelas iluminadas de amarelo, e quando você chega de barco, porque não tem como chegar de outra forma, a sensação é de que está entrando num lugar que o tempo decidiu ignorar. Os moradores acordam cedo e andam devagar. Não tem semáforo. Não tem shopping, tem padaria, tem uma igrejinha com cemitério de pedra branca. E tem o som constante da água batendo suave nos pieres de madeira. Eu fiquei lá 3 dias e não consegui me apressar em nenhum momento. O lugar simplesmente não permitia. Na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia existe uma floresta que nunca foi derrubada. É a última floresta primária de planície da Europa, a mesma que existia ali há 10.000 anos, quando os humanos ainda não tinham chegado naquela parte do continente. As árvores têm troncos tão grossos que 2 adultos de mãos dadas mal conseguem abraçar. O chão é coberto por musgo espesso e raízes entrelaçadas, e a luz do sol chega em raios inclinados entre as copas, iluminando o vapor que sobe da terra úmida. Existe uma quietude nessa floresta que é diferente de qualquer silêncio que já experimentei. É um silêncio vivo. O som de algo muito antigo existindo sem pressa, sem motivo, sem plateia. Eu andei por horas ali dentro e saí me sentindo menor e mais leve ao mesmo tempo. Eu estive nas Ilhas Lofoten no meio do inverno, quando o sol nasce às 11 da manhã e se põe às 2 da tarde. São 3 horas de luz por dia e o resto é uma escuridão azul profunda que não é exatamente noite, é outra coisa. Um crepúsculo permanente que torna tudo suave e irreal. As aldeias de pescadores ficam encostadas na base de montanhas negras que saem direto do mar congelado. As casas são vermelhas e laranjas, plantadas ali como brasas no gelo. À noite, quando a aurora boreal aparece, o silêncio fica ainda mais denso, como se o próprio ar estivesse prestando atenção. Eu fiquei parado na neve por 40 minutos, olhando para aquela luz verde se mover devagar no céu, e não pensei em absolutamente nada. Foi o vazio mais bonito que já senti. No noroeste da China, nas montanhas de Sichuan, existe um vale com mais de 100 lagos coloridos conectados por cachoeiras e florestas de bambu. Jiuzhaigou. Os lagos são azuis, verdes, turquesa e âmbar, dependendo do mineral do fundo e do ângulo da luz. E no inverno, eles congelam parcialmente, com o gelo transparente revelando as árvores submersas que ainda estão lá embaixo, intactas. A névoa desce das montanhas toda manhã e leva horas para dissipar. Os tibetanos que vivem ali
acreditam que o vale é habitado por espíritos da natureza, e olhando para aquela água colorida entre pinheiros cobertos de neve, é difícil discordar. Tem uma beleza ali que não pede admiração, pede respeito. Naquele lugar, significa andar devagar e falar baixo. Senja é a segunda maior ilha da Noruega e quase ninguém conhece. Enquanto as Lofoten viraram um destino turístico famoso, Senja ficou quieta, com suas aldeias de 10 casas, seus fiordes sem barcos e suas praias de areia branca com água gelada cor de esmeralda. No verão do Ártico, o sol não se põe. Às 2 da manhã ainda está claro, e os pássaros cantam sem parar, porque o cérebro deles também não sabe que hora é. Mas no inverno, que é quando eu estive lá, a ilha dorme cedo e profundo. As estradas ficam desertas, os cafés fecham às 5 e o vento que vem do mar carrega um frio seco que não machuca, abraça. Eu aluguei uma cabana de pescador a 50 metros do mar e passei 4 noites ouvindo as ondas baterem nas pedras. Não precisei de mais nada. Sarajevo é uma cidade que carrega história pesada, mas tem uma alma surpreendentemente tranquila. No inverno, coberta de neve, parece uma cidade diferente da que aparece nos livros de história. O bairro antigo otomano, o Başakşehir, tem ruas de pedra irregulares e lojas pequenas que vendem cobre trabalhado à mão. O cheiro de café turco sai pelas frestas das portas. Os bondes antigos rangem nos trilhos cobertos de gelo, e nas colinas ao redor, as luzes das casas piscam através da neve que cai. Eu sentei num café de madeira escura no centro velho, pedi um café que veio numa xícara de cobre com um cubo de açúcar do lado, e fiquei olhando a neve cair pela janela por um tempo que não sei quanto durou. Sarajevo ensina a ficar parado sem culpa. Sarek é um dos lugares mais remotos da Europa. Fica no norte da Suécia, acima do Círculo Ártico, e não tem estradas, não tem trilhas marcadas, não tem cabanas de apoio e não tem cobertura de celular. Para entrar, você caminha. Para sair, você caminha. E lá dentro são 2.500 quilômetros quadrados de montanhas, geleiras, rios e silêncio. Eu fui no final do outono, quando a neve já cobria as altitudes mais elevadas e os rios ainda não tinham congelado. O céu naqueles dias tinha uma cor que não existe em cidade nenhuma, um lilás acinzentado que ficava por horas entre o dia e a noite. Não encontrei nenhuma outra pessoa em 5 dias, e descobri que solidão, quando é escolhida e cercada de beleza assim, não é solidão, é companhia do melhor tipo. Jethoorn é uma aldeia holandesa que não tem ruas. Nenhuma. As casas são conectadas por caminhos de pedra à beira de canais, e o único transporte é barco. Nem bicicleta passa por ali, só barquinhos silenciosos que deslizam pela água escura entre casas de telhado de palha cobertas de era. No inverno, quando os turistas somem, a aldeia fica praticamente deserta. Os canais ficam com uma camada fina de gelo que range quando o barco passa. Os patos dormem nas margens com a cabeça enfiada nas asas. Fumaça sai das chaminés, e o silêncio é tão completo que você ouve o barulho do remo na água a 200 metros de distância. Jethoorn parece inventada. Parece que alguém quis criar o lugar mais calmo possível e foi longe demais. Mas é real, está lá, e recebe quem chegar com a mesma indiferença serena de sempre. No centro da Romênia existe uma cordilheira chamada Fagaras, que a maioria dos europeus nunca ouviu falar. Os picos passam de 2.005 metros, cobertos de neve boa parte do ano,
e os vales entre eles guardam lagos glaciais tão frios e azuis que parecem recortados de outro planeta. As aldeias no sopé dessas montanhas ainda funcionam num ritmo medieval. Cavalos puxam carroças. Mulheres mais velhas carregam lenha nas costas. O sino da igreja marca as horas e as pessoas param o que estão fazendo para ouvir. Eu subi uma dessas montanhas num dia de outubro em que a neve tinha caído na noite anterior. O silêncio lá no alto era absoluto. Nem vento, nem pássaro. Só o barulho dos meus próprios passos na neve fresca e a sensação clara de estar num lugar que não precisava de mim para existir. Tromsø fica a 340 quilômetros acima do Círculo Ártico, no norte da Noruega. É uma cidade pequena construída numa ilha entre fiordes e montanhas, e no inverno ela entra no que os noruegueses chamam de noite polar. Semanas sem que o sol apareça no horizonte. Mas o que ninguém te conta é que essa escuridão não é deprimente, é aconchegante. Os noruegueses têm um conceito chamado koseleg, algo como aconchego profundo, e Tromsø no inverno é a definição viva disso. Velas em toda a janela, sopa quente, pessoas andando devagar com casacos enormes, e de vez em quando, entre as nuvens, a aurora boreal rasga o céu de verde e roxo sem avisar. Eu aprendi em Tromsø que escuridão e paz não são opostos. Às vezes são a mesma coisa usando nomes diferentes. A Schwarzwald, ou Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha, tem esse nome porque as árvores são tão altas e densas que o interior da floresta fica sempre na sombra, mesmo no verão. No inverno, com neve nos galhos e névoa entre os troncos, o lugar tem uma atmosfera que explica por que tantos contos de fadas alemães se passam em florestas. As aldeias dentro da floresta têm casas com telhados tão inclinados que chegam quase ao chão, para deixar a neve escorregar sem pesar. Os relógios cuco mais famosos do mundo são fabricados ali em oficinas de madeira onde artesãos trabalham em silêncio desde cedo. Eu me perdi propositalmente numa trilha uma tarde e fiquei andando sem destino entre pinheiros até o céu ficar laranja. Não encontrei nenhuma fada, mas entendi completamente por que alguém as inventou ali. O Lago Bled fica nos Alpes eslovenos e tem uma ilhazinha no meio, com uma igrejinha branca em cima. Parece ilustração de livro infantil. No verão é turístico demais, cheio de barcos e gente tirando foto. Mas eu fui em fevereiro, quando a temperatura chegava a menos 12 graus e o lago estava parcialmente congelado. A ilha ficava suspensa no meio do gelo com aquela church branca refletindo na parte da água que ainda estava líquida. Não havia quase ninguém. Um barqueiro velho me levou até a ilha remando devagar sem falar nada. A subida até a igreja tem 99 degraus de pedra. Bati o sino lá em cima como manda a tradição, e o som ecoou pelos Alpes vazios por um tempo surpreendentemente longo. Depois fez silêncio de novo, e o silêncio, depois de um sino, é mais silêncio do que qualquer outro. A maioria das pessoas conhece a Capadócia pelas fotos de balões coloridos ao amanhecer. Mas eu fui no inverno, quando os balões raramente voam por causa do frio, e descobri algo melhor. A neve cobre as chaminés de fada. Aquelas formações rochosas pontudas que parecem ter saído de outro mundo. E transforma a paisagem num cenário tão irreal que você para de acreditar que está acordado. As casas e hotéis são escavados dentro das rochas, com paredes de pedra que mantêm o calor naturalmente. Eu dormi dentro de uma rocha numa cama com cobertores grossos
enquanto lá fora nevava em silêncio. De manhã cedo, antes do sol, saí e fiquei parado no frio, olhando aquelas formas estranhas emergindo da névoa branca. Não existia barulho nenhum, só neve caindo devagar em cima de pedras que têm 6 milhões de anos. A ilha de Skye fica no noroeste da Escócia e tem um clima que muda 5 vezes por dia. Chuva, sol, névoa, vento e arco-íris podem acontecer na mesma hora no mesmo lugar. As colinas são cobertas de urze roxa e turfa escura, e no inverno ficam num tom de marrom profundo que combina perfeitamente com o céu sempre nublado. Os castelos em ruína que aparecem nas bordas dos penhascos não têm cerca, não têm ingresso, não tem plaquinha. Você simplesmente chega, anda pelas pedras caídas e fica em silêncio. Os pubs da ilha fecham cedo e servem uísque de malte local que aquece o estômago de um jeito que nenhum casaco consegue. Eu conversei pouco em Skye. A ilha convida mais ao olhar do que ao falar. E tem dias em que olhar sem falar é exatamente o descanso que o cérebro precisa. Sintra fica a meia hora de Lisboa e é famosa pelos palácios coloridos nas colinas. No verão é caótica de turistas. Mas em janeiro, numa terça-feira de manhã com chuva fina, é um lugar completamente diferente. A névoa que sobe do Atlântico engole metade das colinas e deixa só as torres dos palácios visíveis acima das nuvens. As ruas de pedra ficam molhadas e brilhantes, e os jardins ficam verde escuro de umidade. Os gatos da cidade, e há muitos, ficam encolhidos nas soleiras das portas, observando a chuva com aquela indiferença profunda que só gato tem. Eu subi a pé até o Palácio da Pena numa manhã dessas e cheguei sem encontrar ninguém. Fiquei sozinho num mirante olhando as nuvens passarem por baixo de mim. É um dos poucos lugares onde você olha para baixo e vê o tempo se movendo. No extremo sul do Chile, onde a Patagônia começa a se fragmentar em ilhas e canais, existe uma região chamada Aysén, que tem mais água do que terra. Os fiordes se aprofundam entre montanhas cobertas de floresta temperária, uma floresta fria e úmida com samambaias gigantes e musgos que cobrem tudo como uma camada espessa de verde. A chuva ali não cai, ela paira, fica suspensa no ar em partículas tão finas que você não sabe se está molhando ou respirando água. As baleias entram pelos fiordes no inverno e ficam ali por semana. Eu estava num barco pequeno num canal estreito quando uma baleia jubarte surgiu a 30 metros e respirou devagar antes de mergulhar de volta. O barco balançou na onda que ela deixou e depois fez silêncio de novo, um silêncio com gosto de sal e de algo muito mais antigo do que qualquer nome que tenhamos para ele. Český Krumlov é uma cidade medieval no sul da Boêmia que fica dentro de uma curva do rio Vltava, como se o rio tivesse abraçado ela e não quisesse soltar. O castelo no alto da colina é o segundo maior da República Tcheca, e no inverno fica iluminado por tochas que projetam sombras dançantes nas muralhas de pedra. As ruas são tão estreitas que 2 guarda-chuvas abertos não cabem lado a lado. As casas são pintadas de cores pastel desbotadas pelo tempo, e as janelas têm flores de plástico colorido que os moradores deixam ali durante o inverno para lembrar que a primavera vai voltar. Eu cheguei numa noite de neve e andei sozinho por aquelas ruas por horas sem me perder, porque é impossível se perder num lugar tão pequeno. Cada esquina revelava outra esquina igualmente bonita. A cidade não tinha fim e não precisava ter. O Teide é um vulcão no centro da ilha de Tenerife,
que tem 3.700 metros de altitude, o ponto mais alto da Espanha. Acima dos 2.000 metros, a ilha desaparece abaixo de uma camada de nuvens brancas, e você fica no que os habitantes locais chamam de um mar de nuvens. É um platô vulcânico de rocha negra e vermelha, sem vegetação, com formações rochosas que parecem de outro planeta. No inverno tem neve no cume, e à noite, acima das nuvens e longe de qualquer poluição luminosa, o céu tem mais estrelas do que qualquer lugar que já vi fora do deserto. Eu passei uma noite num observatório ali no alto, e o astrônomo que me acompanhava não falou muito. Só apontava para o céu de vez em quando e fazia aquela pausa de quem sabe que palavras não vão ajudar. Luang Prabang é uma cidade no norte do Laos, à beira do rio Mekong, onde ainda existe um ritual que acontece todo dia ao amanhecer sem falhar. Antes do sol nascer completamente, monges budistas de hábito laranja saem em fila silenciosa pelas ruas de terra, enquanto os moradores ajoelhados nas calçadas oferecem arroz e flores. Ninguém fala, ninguém tira foto perto demais. É um ritual de séculos acontecendo num silêncio que a cidade inteira respeita. Eu acordei às 5:30 e fui até a rua principal e fiquei parado, sem fazer nada, vendo aquela procissão de laranja na névoa da manhã. O Mekong ao fundo ainda estava escuro. Os pássaros começavam, e aquela cena tinha a qualidade de algo que não deveria ser interrompido. Fiquei parado até o último monge dobrar a esquina e sumir. No interior da Irlanda existem turfeiras, paisagens planas, escuras e úmidas que se estendem por quilômetros sem nenhuma árvore, nenhuma construção, nenhum sinal de que o ser humano passou por ali. O chão é macio e fundo, e cada passo afunda levemente como se a terra estivesse viva. No inverno, a névoa fica baixa e a visibilidade some depois de 100 metros. Você literalmente some dentro de uma paisagem que não tem horizonte visível. Os irlandeses têm uma palavra, bogland, para descrever esse lugar, e tem uma melancolia bonita nisso, que combina perfeitamente com a música de cordas que eles tocam nos pubs à noite. Eu andei por uma dessas turfeiras uma tarde sem destino, e quando olhei para trás, não conseguia ver de onde tinha vindo. Percebi que tudo bem. Às vezes você não precisa saber de onde veio para seguir andando. Meteora é um conjunto de mosteiros ortodoxos construídos no topo de pilares de rocha que sobem verticalmente da planície da Tessália, na Grécia Central. Os monges que construíram esses mosteiros no século XIV usavam cestos e redes puxadas por cordas para subir e descer. Não porque não houvesse outro jeito, mas porque queriam que o isolamento fosse real. No verão tem turbus e fila. No inverno tem silêncio e névoa. Eu cheguei numa manhã fria de novembro, em que as nuvens estavam na altura dos mosteiros, encobrindo as bases dos pilares e deixando os edifícios flutuando no cinza. Um monge mais velho abriu a porta de madeira pesada do mosteiro principal sem falar nada. Me deixou entrar e voltou para dentro. Eu fiquei sozinho naquele pátio de pedra por 20 minutos. O vento era o único som. Hokkaido é a ilha mais ao norte do Japão, e no inverno recebe a neve mais fina e seca do mundo, chamada de pó de diamante pelos esquiadores que vêm de todo o planeta para esquiar nela. Mas eu não fui para esquiar, fui para uma pequena cidade chamada Biei, famosa por suas colinas suaves cobertas de neve, onde os agricultores plantam em fileiras que no inverno ficam marcadas no branco como desenhos de palito. As árvores ficam cobertas de neve de um jeito que parece esculpido.
Os campos são silenciosos e vazios. As casas soltam fumaça dos aquecedores a carvão. E os corvos, grandes, pretos e dignos, andam devagar pela neve como se fossem donos de tudo. Eu aluguei uma bicicleta e pedalei por aquelas colinas durante uma tarde inteira sem ver nenhum outro turista. O frio no rosto era um prazer. Monsanto é uma aldeia portuguesa construída dentro de um amontoado de rochas graníticas enormes na Serra da Malcata. Não é que as rochas fiquem perto das casas. As rochas são as casas. As pedras servem de paredes, de tetos, de piso. Algumas casas têm uma pedra de 3 metros como parede inteira de um lado. Os moradores são poucos, mais velhos, e andam devagar por ruelas que mal têm largura para 2 passarem juntos. No inverno, quando o frio fecha, a aldeia some de vez dos roteiros turísticos. Eu subi até o alto da aldeia numa tarde de dezembro, com neblina densa, e quando olhei de cima, não conseguia ver o vale. Só pedras surgindo da névoa cinza, e abaixo delas, em algum lugar, Portugal inteiro continuando sem me esperar. Monsanto fica parado enquanto o mundo passa. Tem algo de muito sábio nisso. Eu já estive em lugares famosos que me deixaram frio, e em lugares que ninguém conhece que me mudaram de formas que ainda estou tentando entender. O que todos esses lugares quietos têm em comum não é a neve, não é o frio, não é a falta de gente, é o ritmo. Eles têm um ritmo próprio que ignora completamente o ritmo do mundo lá fora. E quando você entra nesses lugares e para de resistir, acaba adotando esse ritmo também. Anda mais devagar, olha mais, fala menos, ouve mais, e descobre que grande parte do cansaço que você carrega não é do trabalho, não é dos problemas. É do ritmo acelerado que você foi aceitando sem perceber. Esses lugares te devolvem algo que você nem sabia que tinha perdido. Espero que de alguma forma, ouvindo isso, você tenha chegado perto de sentir o que é estar lá.